Olá, meus irmãos que acompanham aqui o canal Descobrindo as Leis do Universo. A gente já resolveu algumas coisas, já trabalhou algumas coisas nesse canal. E eu vou ser bem objetivo, eu acho que já contextualizei bastante sobre o que a gente ia falar nessa série de profecias messiânicas. A gente está no segundo episódio ainda, e isso está se dividindo em algumas partes, porque eu tenho que comentar detalhe por detalhe. A gente vai agora entender, e é um método que eu gosto de seguir, que é o método hermenêutico, agora a gente analisou tudo que a gente podia analisar sobre o texto de Números. Vamos ver o que o resto da Bíblia fala sobre esse mesmo texto, tá? Vamos agora falar de Gênesis 3:15. É o primeiro texto que faz menção a ele já. O oráculo de Balaão, ele recorda uma promessa de Gênesis 3:15. Por exemplo, fala de esmagar a cabeça, em Números 24:17, e também é usada a mesma palavra que é usada como inimigo, que é Oyeb, que aparece também em Números 24:18. O mesmo cenário conectando a vitória sobre o inimigo com a morte dos justos e tal, e essa alusão estranha e misteriosa com um evento, uma briga divina cósmica e tal, essa linguagem já é associada com Gênesis de primeira. Esses dois pensamentos, estruturas e palavras utilizadas dão a perceber que há uma intertextualidade, que é uma maneira de entender um texto que já é um pouquinho trabalhado, já tem um tempo que é trabalhado dessa maneira. Também vocês podem ver isso no livro, eu vou recomendar, provavelmente eu vou fazer um vídeo só analisando esse livro, que é o livro Como Ler Livros. Sim, tem um livro, você vai ler o livro para saber ler livros. Inclusive ele comenta isso numa parte do livro, é muito interessante. Ele fala do último nível de leitura, mais complicado de fazer, que você compara o seu livro que você está lendo com outros livros. No caso aqui, é só algum trecho de um livro, então é mais tranquilo de realizar essa tarefa. Ou seja, a mente do autor de Números, que é o mesmo, que é Moshe, está pensando no Gênesis 3:15. Parece que ele fez a estrutura parecida justamente para isso. A conexão entre o oráculo de Balaão e Gênesis 3:15 sugere que o governante que está lá implícito na profecia de Balaão é o mesmo que esmaga a cabeça da serpente de Gênesis 3:15, com a dimensão mais universalista e divina, e não apoia também, eu até mencionei no vídeo anterior, a leitura crítica do Vaticínio Ex Eventum, um evento que ocorreu depois, desde o tempo de Davi e Salomão, que não está muito correto não, tá bom? O próximo texto que fala disso é Gênesis 49:9-12. A visão de Balaão tem muitos motivos em comum, já que versículos antes, Balaão abençoa Israel, vamos contar com esses dedos, né? Abençoa Israel com as mesmas palavras e a mesma imagem da bênção de Jacó e de Judá. Ele se curva e deita como um leão. Aí fala, eu só ler o texto aqui, em Números fala, como leão, quem o despertará? Você vai ver Gênesis 49:9. Ele se curva e deita como um leão. E é como um leão, quem o despertará? Percebeu? A pergunta é a mesma. É lógico, Gênesis 49 ele fala, é outra coisa, é outro contexto. E acaba, apesar de falar de bênção também, de Judá e Israel, ele está num contexto um pouquinho diferente. Então ele pode estar livre, Moisés pode escrever do jeito que ele quiser, mas a estrutura está parecida, tá vendo? Isso também demonstra que também intertextualidade, e é muito claro, na verdade, no texto. Entendendo a Torá, que são os 5 livros de Moisés, os primeiros, e são uno, faz todo sentido o autor usar a mesma linguagem, a mesma ideia, porque ele está com o mesmo texto na cabeça, a mesma história. Parece que a história sempre está marcando um ponto em questão de profecias do que vai acontecer. No oráculo de Balaão, a vinda do futuro governante é descrita na mesma linguagem. Em ambas as profecias, o governante é visto como emergindo do povo, que é Jacó / Judá, né? E em ambas as passagens temos a imagem do cetro, Shevet, e a repetição da mesma preposição mi. Uma estrela sairá de Jacó. Uma estrela sairá de mi. Mi está no meio. Uma estrela sairá, mi, que é de Jacó. Um cetro, um Shevet, se levantará de mi de novo, Israel. Então a gente tem Jacó, Israel. Um cetro, isso tudo aparece também em Números 24:17. Um Shevet
não se afastará me de Judá. Olha só, olha é o mesmo texto, é o mesmo texto. Você vê um, tá num e outro, ó. Um Shevet se levantará de Israel. Um Shevet não se afastará de Judá. É como se o texto fosse escrito da mesma maneira, pensando um no outro. Intertextualidade. A gente já viu isso na profecia de Gênesis 3,15 e agora a gente está analisando agora, Números 24, tem a mesma coisa. Nenhum legislador entre seus pais, até que Shiló, que é um trem super difícil da gente analisar, venha e ele será a obediência das pessoas. Este paralelo sugere que os dois oráculos estão referindo à mesma figura. A bênção profética de Jacó nos fornece, contudo, um suplemento de informação a respeito deste governante. Ele não vem apenas de Jacó, como Balaão indica. O cetro é agora atribuído a Judá, a tribo do rei Davi. Adivinha? A gente já analisou esse texto aqui, 2 Samuel 7:12. Qualquer que seja a explicação que a gente dê, essa misteriosa palavra Shiló, que parece ser um governante, que parece caracterizar esse governante, da característica, da forma a ele, na linha seguinte fica claro que o texto envolve um governante de alcance universal. Uma vez que os povos, no verso 17, e não apenas Israel, liderem obediência. Gênesis capítulo 17, 6, Êxodo 15, 16, Deuteronômio 32, 8. E aí lemos aqui em Gênesis 49, 10, que também introduz um elemento temporal. O cetro, o Shevet, não se apartará até, olha só a proposição, não se apartará, aí escreve um texto, até. Esta especificação sugere que toda a linguagem real da Judéia alcançará seu clímax final com este governante. Assim, uma interpretação messiânica é pedida para esse texto. Ela é pedida. E ela também é confirmada quando você vai um pouquinho, avança no tempo, vamos para o período do segundo templo, onde estava sendo construído e tal. Zacarias 9, 9, 10. 9, do 9 ao 10. Aparece o quê? Um rei. Alegre-se, Israel. Solta gritos de alegria. Eis aí o teu rei, vindo humilde montado num jumento. É um mensageiro de paz, não é? Justo e humilde. E tendo domínio de mar a mar. Obadias, até os confins da terra. A profecia de Obadias, que também está em comparação com Jeremias, outro texto que necessariamente vai aludir também, até porque Obadias e Jeremias estão falando com o mesmo oráculo profético, com as mesmas palavras. A profecia de Obadias é claramente construída no oráculo de Balaão. Contra Edom, a gente ainda tem dois textos, né? Ambos caracterizados como visão profética. Razon e Razá. No 24 e no 14, tem a palavra oráculo. Neum, Obadias 4, né? Obadias não tem capítulo, gente. Obadias só tem um capítulo. Então, quando o livro só tem um capítulo, a gente só usa versos. E Números 24 e 15 compartilha a mesma ideia para expressões específicas e ideias. A gente já analisou Obadias aqui, nesse canal. A gente fez uma análise exegética de Obadias. A mais simples que a gente conseguiria fazer, só para explicar como é que você poderia entender, pelo menos, a superfície do texto. Agora a gente está vendo aqui um nível diferente, no nosso foco no Obadias, onde a gente compara profecias. Onde a gente compara profecias e textos, né, na verdade. Compara textos, estou com profecias na cabeça. Nesse caso aqui, o tema de Obadias não é o tema de números, mas as palavras têm alusão e tal. E aí olha o que acontece. Quem subir para descrever o ataque contra Edom, no mês 24, 17, a palavra Yerash, possessão, referindo-se à vitória sobre Edom, é também usada em Números 24, 17. Ela aparece 5 vezes em Obadias, e em Números, a palavra Serid, remanescente, para os sobreviventes de Edom, que aparece também em Obadias. A menção da destruição do inimigo. Então, assim, os temas não são exatamente o mesmo, porque Números está falando de bênçãos e maldições. Mas na hora de falar das maldições, Obadias também fala de maldições de maneira igual. Não tão igual quanto Jeremias, que foi o argumento que eu utilizei para datar o livro de Obadias.
O tema é igual, as palavras são um pouco iguais, não 100%, mas Jeremias usa o mesmo texto, é tipo as mesmas falas, as mesmas palavras, é um argumento diferente, só para vocês entenderem por que eu estou argumentando aqui em números. Não é porque Obadias faz parte da mesma época, tá? Só para vocês entenderem o argumento. O argumento de Jeremias é que Jeremias é o mesmo texto. É tão parecido que os estudiosos ficam se perguntando quem viu antes para copiar alguém. Mas é só uma questão periférica, a gente não vai trabalhar isso aqui. O uso do verbo abade, destruir em Obadias e números também aparece. O jogo de palavras, 3 vezes com o verbo chatar, beber. Lembra? Você vai beber, as nações vão beber, assim como fizeram beber no meu santo monte. Kol ha-goim, todas as nações. Kol ha-goim, todas umas nações? Não, todas as nações. Tá? Todas as nações? Não, todas as nações. Em Obadias 16, a palavra Shet. Lembra de Sete? Gênesis 3,15? Olha aqui de novo. Que a gente, inclusive, teve uma discussão no vídeo anterior que se referia a isso. Na expressão Kol Benei Het. Todos Benei, filhos de Shet. Né? Todos os filhos de Sete, em Números 24:17. A represália sobre a cabeça do inimigo, em Obadias 15, também aparecem em Números. Evoca o esmagamento da cabeça do inimigo em Números e também Gênesis 3,15. Olha só, olha o tanto de... O que são isso que eu estou fazendo? Só para vocês não se perderem. Eu estou pegando palavras, termos, estruturas do texto de Obadias e comparando com de Números. E temas também. É importante analisar os temas. Nessa análise a gente está percebendo que eles estão aludindo um ao outro. Como Obadias vê depois, ele está aludindo a Moisés. Perceberam? Os temas são um pouco diferentes, apesar de, na verdade, o tema é o mesmo, né? A maldição contra Edom é o mesmo tema. Amaldiçoar e tal. E Obadias, ele tá fazendo mais uma profecia contra Edom. Olha como é que ela não parou de ser chata, essa Edom, né? Então, parece que ele está se lembrando da destruição que o Eterno ia fazer a eles. A bênção e as maldições. Ele está relembrando Moisés. Isso é uma coisa comum que acontece em profetas posteriores a Moisés, tá? Todo profeta posterior basicamente vai aludir a Moisés. Obadias 4 aponta para a estrela de Jacó também. O uso comum, isso aqui a gente percebeu quando a gente estava analisando, eu percebi quando eu li a primeira vez, depois de fazer aquela exegese de Obadias, estava revisando esse texto para fazer, percebi, peraí, eu já vi essa linguagem aqui. A linguagem da águia, do ninho, olha só. A palavra simkikinka, coloque o seu ninho. Aparece em Obadias, aparece em Números. Michael Fishman concluiu que depois de observar alguns dos paralelos entre essas duas passagens, ele diz o seguinte: dificilmente se pode duvidar que esta profecia pretendia cumprir as antigas palavras proféticas que Abraão previu a ascensão estelar em Jacó. Essas ligações atestam que, pelo menos, Obadias, cuja intenção messiânica foi reconhecida por um grande número de estudiosos, interpretou a profecia de Balaão no sentido messiânico. O julgamento das nações e a salvação universal, aquilo que Balaão viu, é novamente proclamado em Obadias. Lembra que eu fiz uma análise? Eu não lembro se isso foi pro ar ainda, né? Porque teve umas partes da nossa live que ficaram com a qualidade não tão boa. Né? Eu tive alguns problemas com a internet. Eu não sei, agora não estou lembrando como é que ficou isso no final. Mas eu fiz uma análise sobre como o texto ele pode ser universalizado. E, na verdade, ele é universalizado. A gente não está universalizando o texto, ele é universalizado. É o dia que todas as nações vão ser julgadas pelo Eterno. E aqui ele está revendo isso em Números. Eu não fiz essa análise lá justamente porque eu não planejei. Eu não queria falar de intertextualidade na análise de exegese do texto, especificamente. A gente ia trabalhar isso em outros vídeos. Isso aqui mesmo a gente está vendo alguns detalhes de como fazer, mas eu queria fazer um vídeo só sobre isso. Além disso, a mesma perspectiva escatológica que conduz ao reinado e domínio universal de Deus é ainda mais explícita na profecia de Obadias, que termina com a promessa final de que o reino será do Senhor. Agora, olha que interessante. Qual é a graça da intertextualidade? Para textos anteriores, ajuda a gente a detectar. Por exemplo, eu tenho Obadias e eu tenho Números. Usando intertextualidade, eu entendo que Obadias está se referindo a números. Então, se eu leio Números, eu vou ter alguma ideia maior ainda
de por que Obadias é tão bravo com as outras nações e outros detalhes que a gente pode pegar. Em Números, eu posso usar Obadias, uma profecia posterior, para entender que a minha exegese está correta. E realmente é a profecia universal, porque Obadias está referindo e vendo essa expansão, essa mesma expansão, tá? As mesmas palavras, os mesmos termos universais, os termos universais são utilizados juntos. Ou seja, eu tenho um termo aqui, uma palavra, que indica que a profecia minha é para todo mundo. Eu tenho Obadias, que fala a mesma coisa, e o mesmo termo. Então eu percebo que não é Obadias, aí tem dois caminhos, né? Mas eu vou focar. Vamos lá. Eu posso perceber que como entender melhor Números, e o segundo caminho é perceber que a profecia fala de um termo universal, que nem eu tenho pensado e que eu tenho dito aqui no vídeo anterior. Uma nova iluminação significativa que Obadias traz à profecia de Balaão diz a respeito da identidade do agente. Enquanto Balaão se refere à estrela de Jacó como governante que esmagará as forças de Edom, Obadias fala de Adonai, de Deus, do Eterno, para a mesma operação. Diz assim: naquele dia, diz o Eterno, diz Adonai, diz o Senhor, não destruirei os sábios de Edom, entendimento de Esaú, para o fim que todos os habitantes dos montes de Esaú sejam exterminados para a matança? Para Obadias, aquele que julgará e inaugurará o dia final é uma pessoa humana real. Ele não é outro senão... espera, eu não sei se eu falei correto. Para Obadias, aquele que julgará e inaugurará o dia do final não é uma pessoa humana real. Ele não é outro senão o próprio Senhor. Em outras palavras, para Obadias, o Eterno desempenha o papel de governante visto por Balaão. Olha isso aqui. Percebeu o detalhe? Obadias fala isso. Olha como é que foi bom aquela exegese de Obadias. Eu nem esperava que eu ia ajudar tanto. Miqueias 5:2 diz assim: o texto de Miqueias ecoa a linguagem de Números 24:17 e Gênesis 49:10. Pronto, vamos analisar Miqueias. Para proclamar o surgimento do futuro governante ideal de Israel, fora-me de você, Belém, fora de, olha o mi de novo, a preposição mi, de você, Belém, mi, de novo, de, antigo, de, eterno. Ficou um pouquinho confuso porque eu estou falando as preposições, tá? Basicamente, fora de você, Belém, de antigo, de eterno. Nessa passagem, a origem do governante sugere uma atenção inesperada. Ele vem de Belém, pequeno entre os milhares de Judá, mas ele também vem desde os tempos antigos. De antigo, de eterno. Desde antigo, desde eterno. É um pouquinho complicada a gramática aqui. Ele se origina tanto no tempo quanto na eternidade. De tempos antigos e da eternidade. De aqui, né? De antigo. A gente colocando o artigo, ajuntando ali, fazendo o certo que é. Eu estou traduzindo literalmente, tentando colocar aqui novamente. Então a gente tem da antiguidade, poderia ser traduzido assim, e da eternidade. Ele vem de lá. É isso que mi quer dizer. Ele se origina tanto no tempo quanto na eternidade. Lembremos que a mesma tensão também foi sugerida em Números 24:17, onde o governante foi identificado tanto como um ser sobre-humano, representado pela estrela, e tem o pó de Jacó, de onde ela vem. Ela vem de uma estrela, aí vem o pó. Meu dedo é o pó, tá? Aqui é o pó. Nasce uma estrela. Do pó. Essa é a imagem que a gente tem em Números. Esta associação das duas ordens, a ordem divina e a ordem humana, que normalmente são enfaticamente separadas na Bíblia, é aqui reunida, entrelaçada, como uma associação necessária para eficiência e operação redentora. O vídeo ficou um pouquinho longo, vocês me desculpem. Essa é uma análise para crescer um pouco o nosso conhecimento desse texto. Mas a gente vai resumir também, para quem não viu isso aqui. Para quem você está vendo, pode falar para quem não viu e venha ver esse vídeo, é muito importante. Mas a gente vai fazer mais uma análise desses textos resumidos, a conclusão que a gente teve. Quem quiser vir vai voltar para esse vídeo, provavelmente esse vídeo vai ser vídeo de novo, é isso que eu espero. E aí a gente vai voltar para esses textos, vamos analisar
quais são as conclusões que a gente tira deles. Parando por aqui, só pra gente dizer uma coisa. A conclusão vai ser depois, tá? Então, vai ter mais um vídeo de análise só da Bíblia hebraica ainda. Eu falei que eu tinha que dividir isso em várias partes. E ainda tenho que analisar a tradição judaica. Então tem muita coisa pra gente ler, muita coisa pra gente comentar. Então vai ser esse o ponto final do nosso vídeo, tá? Não pare de estudar. Aguarde ansiosamente para o próximo vídeo. Shalom e ligue para hoje.